falar sobre uma das minhas bandas preferidas, que também não chega a ser heavy metal, mas que teve uma influência extraordinária para o heavy metal, né? Eu estou falando do AC/DC. O AC/DC e o Metallica são minhas duas bandas preferidas, né? Especialmente o quarto álbum da banda do AC/DC, que é o Let There Be Rock, que é de 1977. É indiscutivelmente o que mais gosto da banda é esse disco. Apesar da própria banda dizer que são uma banda de rock and roll, nada mais, nada menos, sua música serviu de influência para a nova onda de bandas britânicas de heavy metal, né, que nós tivemos a grande honra de Iron, Saxon, Def Leppard, Whitesnake e outras bandas ao estilo. Né? Então a gente tem que realmente perceber que a influência do AC/DC foi extraordinária. Sua música serviu de influência para essa nova onda das bandas britânicas, né? E a gente tem que considerar também entre elas o Def Leppard. Né? Sim, muito bom. Muitas fontes, inclusive, afirmam que o headbanging, movimento de balançar a cabeça no ritmo da música, nasceu entre os fãs do AC/DC. Há outros que dizem outra coisa. A gente sabe, e nunca vai chegar a um consenso. Né? Eu mesmo fui um headbanger na minha juventude e comecei a ser com eles, com esse AC/DC. Vai ver que é por isso que fico mexendo a cabeça até hoje, né, Will? Você me vê fazendo assim o tempo inteiro, deve ser por isso. Em 76, o AC/DC estava em crise devido à recepção pobre do terceiro álbum deles, que era o Dirt Deeds Done Dirt Cheap, e a banda, infelizmente, ia acabar. Então, eles lançaram Let There Be Rock, e as coisas mudaram completamente. O lado A do álbum, né, que na época eram os fantásticos LPs de vinil, né? Não sei se você chegou a conhecer, Léo, o Will eu sei que conhece, com chiados de fábrica, né? Eles vinham com chiados de fábrica. Trazia Go Down, Dog Eat Dog, e a que dava nome ao álbum Let There Be Rock, e além disso, Bad Boy Boogie, né? Tudo no lado A. O lado B, por sua vez, continha as fantásticas Problem Child, que inclusive essa música também estava no álbum anterior, o Dear Deeds. Overdose, Hell Ain't a Bad Place to Be, que é fantástica, e Whole Lotta Rosie. Né? E essa última música, Whole Lotta Rosie, fala sobre uma prostituta australiana, muito comentada como sendo essa música uma sátira ao Whole Lotta Love do Led Zeppelin. Né? E você sempre gostou de unir sexo e humor nas músicas deles. Né? Então, nessa época, a gente tinha o Bon Scott no vocal, na minha opinião, fantástico, Angus Young na guitarra solo, o seu irmão Malcolm Young na guitarra base, o Mark Evans no baixo e o Phil Rudd na bateria. Né? E aí, Léo e Will, vocês concordam com as influências do AC/DC para o metal? Concordo totalmente. Tem uma barreira, a gente discutiu isso um pouco antes de idealizar esse episódio, né? Que qual que é a diferença entre o hard rock e o heavy metal, tá? Essa linha, ela é bem tênue, né? Sim. Inclusive o próprio Ron James Dio, que eu vou falar daqui a pouco também, várias músicas do Dio ele fala rock and roll, tem várias músicas dele que ele fala rock and roll, né? E sendo que ele é uma figura do heavy metal, né? Mas é que o heavy metal faz parte do rock é o que o Léo falou pra gente aí, que o Ozzy ele não gosta do termo heavy metal, para ele é um rock and roll. E assim, na essência, gente, é um rock and roll, né? O heavy metal é rock and roll. E as bandas, elas acabaram meio que indo para esse caminho também mais pesado conforme o tempo foi passando, né? Então, se tem, por exemplo, a Alice Cooper, que começou com rock and roll. Cara, você pega o Brutal Planet, que é um álbum, cara, é um álbum assim, mais pesado que muito álbum do Metallica. Né? Então, você pega o próprio AC/DC, os álbuns mais recentes, muito pesado. Né? E, inclusive, o AC/DC teve um lance de abraçar um pouco a temática, um pouco mais do chifrinho, do heavy metal, né? Para se aproximar mais. Então, o AC/DC, ao longo do tempo, ele também caminhou para isso. Foi meio que uma evolução do que teve de recursos de som.
né? E eu concordo totalmente que esse álbum ele é uma virada ali pro AC/DC, né? Ele é uma virada... O álbum em si é fantástico. A capa dele, então, é uma coisa de louco, sinceramente. Frente e verso, tem a banda e tal, e depois, né, nós temos aquela cena emblemática do Angus com uma guitarra talada no peito. Então, quer dizer, é um marco, né? E essa influência indiscutível que eles tiveram em cima das bandas de heavy metal britânicas da New Wave, que são as mais conhecidas, Iron, Def Leppard, né, Saxon, todas essas bandas incríveis daquela época, elas beberam da fonte do AC/DC nesse caso, né? Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Mesmo assim, ainda estou ouvindo a broca do dentista.